boa tarde. Luanda, você tá me ouvindo? Me dá um alô aqui, me conta se tá tudo funcionando bem. Conta pra mim, Luanda. Oi, bom dia. Você tá me ouvindo então? Maravilha. Então, o pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando, esse sinal e esse chamado de que estamos ao vivo aqui no Instagram do Ietiru está sendo enviado pelas redes, pelas conexões. Aqui quem fala é Paula Berbert. Eu tô falando com vocês ao vivo do Museu de Arte Moderna de São Paulo para a gente fazer uma visita guiada aqui pela exposição Moquém Xurari, Arte Indígena Contemporânea. Essa visita faz parte da programação Semana de Arte Indígena Contemporânea, que é uma iniciativa do Ietiru, Artes Indígenas em Rede. O nosso projeto ele é realizado através do edital de criação e formação Diversidade das Culturas, que é realizado com os recursos da Lei de número 14.017 de 2020. Estou aqui para falar um pouco com vocês e apresentar esse projeto Moquém Xurari, essa exposição que é uma curadoria do artista, do curador e do galerista do povo Macuxi, Jaider Isbel. A gente está aqui diante da primeira parede da exposição, né, que traz o nome dos artistas que compõem esse projeto em uma forma de constelação, que é para a gente dialogar com a história, né, o Pandon, a história antiga do povo Macuxi, que é a história de Xurari, que é uma estrela, é uma constelação. E a constelação dessa exposição é composta por 34 artistas indígenas de diferentes partes do território que ficou conhecido como Brasil, e também com a participação do Vernon Foster, que é um artista das planícies da América do Norte, do povo Lakota. Então é isso, gente. Moquém Xurari é essa exposição que está acontecendo no MAM e que compõe a programação expandida da 34ª Bienal de São Paulo, né? Então aqui apresentando para vocês essa antessala da nossa exposição, que é aberta com essa belíssima tela do artista Macuxi, do Charles Gabriel, que nos traz aqui os contornos do território demarcado, homologado e reconhecido da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu gosto muito de sempre dizer e sempre frisar que a escolha dessa tela para abrir a exposição tem a ver com todas as implicações, né, que esse projeto da Moquém Xurari traz. As implicações com os direitos originários, as implicações com a luta pela demarcação das terras indígenas, né? Então com essa força, né, da luta do povo Macuxi em defesa do seu território, da terra indígena Raposa Serra do Sol, que a gente abre essa exposição. Eu vou passar aqui rapidamente com vocês pelo texto de abertura, que eu acho que os dois textos de abertura, que eu acho que são mesmo uma introdução insubstituível e irretocável para tudo isso que a gente tem buscado presentificar aqui no MAM com esse projeto. Então vamos lá. Contam os mais velhos do povo Macuxi que nos tempos antigos, Xurari foi abandonado no mato por um caçador. Ao sentir saudades dele,
Shurari virou gente e decidiu subir aos céus atrás de seu dono. Para isso, pediu ajuda a um pequeno gavião que o levou nas costas. Quando chegou lá, Shurari se transformou novamente, ganhando corpo de estrela. Tornou-se responsável por trazer chuvas e lembrar que depois do tempo da seca, haverá ainda um outro tempo possível, o das águas. Shurari é a palavra na língua macuxi que designa o moquém, geral usado para desidratar e defumar carne. A técnica de moquear, uma forma de conservar o alimento e facilitar o seu transporte dos locais de caça e pesca até as aldeias, é boa para pensar o trânsito de provimentos e de saberes que atravessam não só diferentes espaços, mas também diferentes mundos. São trânsitos como estes que constituem os movimentos da arte indígena contemporânea. A chuva provocada por Shurari é uma maneira de conceber os fazeres dos artistas indígenas como veículo entre distintas temporalidades e um modo de produzir e atualizar relações. Moquém Shurari, arte indígena contemporânea, apresenta trabalhos de 34 artistas indígenas que corporificam transformações, traduções visuais de suas cosmologias e narrativas, presentificando a profundidade temporal que fundamenta suas práticas. As obras atestam que o tempo da arte indígena contemporânea não é refém do passado. A ancestralidade é mobilizada no agora, reconfigurando posições enunciativas e relações de poder para produzir outras formas de encontro entre mundos não fundamentadas nos extrativismos coloniais. É isso que diz o texto de parede, assinado pelo Jaider Isbel, que é o curador dessa exposição, por mim, Paula Berbert, que estou aqui operando as máquinas e sou assistente de curadoria, e pelo Pedro de Niemeyer Cesarino, que é antropólogo e é consultor desse projeto. Queria destacar aqui para vocês, como vocês devem estar observando aqui, que todos os textos de parede, toda a comunicação desse nosso projeto, está feita em duas línguas, né? Está feita no português e no idioma guarani, né, que é a língua indígena mais falada na capital, aqui em São Paulo, e a língua indígena mais falada também no estado de São Paulo. Né? E aí a gente vai entendendo um pouco quais são as camadas de discussão, quais são as camadas de pensamento e de ação que a proposta dessa exposição traz, né, para esse encontro entre mundos, né, para esse encontro entre sistemas de arte. Antes de seguir para as obras, quero também compartilhar com vocês o texto de apresentação que o Jaider assina, né, contando para nós as relações que ele percebe, né, entre esse pandom, essa história antiga do povo macuxi, e o encontro entre sistemas de arte, né, que a arte indígena contemporânea produz, né, realiza com as suas andadas pelas instituições do Sistema Metropolitano de Arte. O Idiahuri está aqui perguntando, vou responder. Essas traduções para o idioma guarani, elas foram possíveis graças à colaboração assim, paciente, amorosa e dedicada do nosso mestre Guarani Imbiá, o Carlos Papá, que é uma liderança espiritual, né, lá da terra indígena do Rio das Silveiras, aqui perto, Rio Silveiras, aqui perto de São Paulo. Fica próximo ao município de Bertioga. E o Carlos Papá, além de contribuir nesse projeto com todas as traduções para o idioma guarani, ele também é um dos artistas convidados que compõe esse projeto com um vídeo, né, que foi comissionado para essa exposição e que está disponível no canal do YouTube do MAN. Então vamos aí à apresentação do Jaider Isbel, curador dessa exposição, falando para a gente um pouco mais sobre Shurari. Shurari olhava para a terra e lembrava que de lá o céu era lindo com as estrelas. Agora, do ponto onde foi posto pelo pequeno gavião, vê a grandiosidade do mundo que ganhara para iluminar. Passaram gerações, o tempo do apagamento, e rompe no horizonte um algo além do vulto, uma volta certa.
trascassas que estavam longe, retratos da tradição antiga e desenhos no corpo como mapas de onde ainda restam pássaros ensinando a direção. Quando os pajés falam com clareza na língua dos brancos, é para situar os povos da transformação. Shurari passou cumprimentando as avós e, como gente de vanguarda, já estava lá antes mesmo de chegar. Chegou e viu que precisaria de outras palavras, pois ali eram outros os valores. Em estado de cerimônia, pousou como antigamente e disse que vinha de longe. Lá, quando passeava como mais um na diversidade, quis se distinguir. Emergiu e disse o que já vem sendo dito. O rito com a vida serve para comunicar. Shurari sabe que aparecer é servir. Está ali, no meio da mata ou no alto do céu, dizendo que é hora de agir. Parou, pensou e soube que estava no lugar certo. Como neto, foi ter com seus e soube que o esperavam, sempre guardado entre a terra e o céu. Então é isso, gente. Aqui lendo para vocês esses textos, né, de apresentação, de contextualização da exposição, né, e passando aqui novamente por essa tela do artista Makuxi Charles Gabriel, para marcar um dos sentidos mais importantes da atuação da arte indígena contemporânea, um dos sentidos mais importantes da realização desse projeto, que é criar um contexto, né, produtivo, um contexto de encontro, para a gente conversar sobre muitas coisas importantes. E dentre essas coisas importantes, um assunto fundamental é a fusão da terra indígena Raposa Serra do Sol, é essa força, né, é essa experiência, é esse saber fazer que abre a exposição Moquém Shurari. E aí agora eu vou aqui passar com vocês pelos ambientes do nosso espaço expositivo. Aqui esse corredor, a gente vai ver agora detalhadamente um pouco dessas obras. É um corredor que é composto pelo diálogo entre duas artistas, a Sueli Machacali, que é uma artista, uma cineasta, uma professora, uma liderança do povo Tikmaan Machacali, né, que é originário da região da Mata Atlântica, compreendida ali entre o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais, nordeste de Minas Gerais, né, um povo originário do Vale do Mucuri. E a Sueli participa dessa exposição com essa série de fotografias, que é a série Yamin, Homem e Espírito, que foi realizada, né, que foi feita no contexto da primeira oficina de fotografias que foi realizada com as mulheres Machacali de Aldeia Verde, né, no ano de 2009. Essa oficina ela faz parte de um projeto que foi realizado, né, com lideranças do povo Machacali e a Escola de Música da UFMG. É um projeto que deu origem a uma publicação, que é o Cochu, que é onde tem as fotografias da Sueli e de outras mulheres Machacali, e que também deu origem à publicação de alguns livros com a sistematização dos cantos rituais e as traduções para o português, né, dos cantos dos Yamin, que são os povos espíritos da floresta. E vocês estão vendo aqui essas fotografias da Sueli que mostra pra gente o momento da saída do Quichei, do espírito da tartaruga, né? Eu tenho um carinho enorme por essas fotos da Sueli. Eu acho que elas são maravilhosas por muitas razões, né? E aí sempre fico pensando nas formulações da Naine Terena, né? Que nos ensina que todos os trabalhos, né, feitos por artistas indígenas, eles podem ser compreendidos e lidos a partir de duas camadas, né? A primeira camada é a camada da beleza mesmo, né, do sentido estético que as obras dos artistas nos colocam, né, sentidos estéticos esses que têm relação profunda com as suas cosmovisões. E aí que queria destacar, né, como que a composição fotográfica da Sueli, nessas imagens, ela presentifica esse momento vibrátil, sonoro, alegre,
que é a saída dos Yamin no pátio das aldeias, que vem para cantar, vem para dançar, vem para comer, vem para curar, né, junto com as mulheres. Então é um momento em que todos estão cantando muito, né, todos estão se alegrando aí por poder estar junto com os povos espíritos da floresta, né. Então as fotografias da Sueli trazem esse movimento, esse aspecto vibrátil mesmo, né, dos Yamichu, e também são feitas a partir de toda a etiqueta, né, de toda a diplomacia que regula, né, o direcionamento do olhar das mulheres Tikmã no momento dos rituais, né. Os Machacali nos ensinam sobre o poder de agenciamento que o olhar das mulheres tem no mundo, e é por isso que elas precisam cuidar muito bem de como elas olham para os Yamin, né? Olhar indiretamente, olhar sem fixar o olhar, olhar pelas diagonais, olhar pelos poros do movimento, né? E as fotografias da Sueli, elas presentificam tudo isso, né? Essa forma da mulher Machacali de posar o seu olhar, de direcionar a sua mirada aos povos espíritos da floresta, né? Cuidando muito daquilo que se olha, né? De como se olha e de que tipo de relação o olhar estabelece, né? Com as forças visíveis e não visíveis. Estou aqui vendo que o Manatite pediu para eu fixar um comentário. Eu vou deixar vocês aqui olhando para essa foto enquanto eu tento fazer isso. Vamos lá, como é que se fixa um comentário? Deixa eu ver aqui. Live, vou escrever, gente, paciência comigo, tá? Que eu tô aqui pilotando as máquinas, mas... Visita guiada, não. Exposição, paciência, pessoal, vai rolar, tá? Paula, onde está esse texto da Naime Terena sobre a arte indígena? Esse texto ele foi publicado em dezembro de 2019 na revista Zoom. Se você colocar no Google, Gabriel, assim, Naime Terena, arte, acho que é lentes artivistas, arte indígena, alguma coisa nesse sentido você vai achar. É um primor de texto da Naime. Inclusive, recomendo que todo mundo acompanhe muito as produções dessa pensadora, que é a Naime Terena, né, que tem nos ensinado muito sobre os sentidos da arte indígena contemporânea. Estou aqui tentando fixar um comentário, gente, só um minutinho. Exposição guiada no Quem Chorari. Clique em cima do comentário, tá? Vamos ver aqui. Aconteceu nada no Manatite? Ah, aconteceu sim. Tcharam! Bingo! Então tá. Deixa eu apagar aqui o que eu tava fazendo, porque hoje o propósito é eu não me atrapalhar, eu fazer tudo bem certinho. Vamos lá. Então é isso, gente. Dei aqui umas pinceladas de como que essas fotografias da Sueli chegam a mim, que tenho a honra, né, de ser uma aluna da Sueli, do Israel, companheiro dela. E aí, o que isso aqui tem a ver, né, com aquilo que eu estava falando da Naime? Eu falei sobre isso, né, sobre a primeira camada da arte indígena contemporânea, da produção dos artistas indígenas, que é a camada da beleza. Mas tem uma segunda camada que a Naime fala, né, que é o fato de que todas as produções de artistas indígenas, dos povos indígenas, dos sábios indígenas, ela guarda consigo uma camada que muitas vezes não é imediatamente visível para as pessoas, que é a camada da arte da resistência, né? E eu acho que isso é o trabalho dos artistas Machacali, o trabalho de Sueli Machacali, e essas fotografias em específico, elas nos contam isso e são um exemplo muito forte, né? O povo Machacali é um povo que resiste há mais de 300 anos de guerra colonial, né? Teve seus territórios reduzidos nas menores e mais devastadas terras indígenas do Brasil e segue todos os dias mantendo as suas relações ancestrais com os povos espírito da floresta, com os Yamin. Então a gente tem aqui uma bela demonstração do que é a arte da resistência dos povos indígenas, né? A arte de resistir na manutenção, na atualização das suas formas de vida, das suas formas de bem viver, nas suas relações com as forças vivas da floresta, né?
E manter isso vivo, manter isso de pé, manter a casa de cantos, né, habitada, sonora, alegre, é um ato de resistência por si mesmo, né? E é um ato de resistência, um gesto de resistência que mobiliza, né, aquilo de mais lindo mesmo, né, que essa relação dos Machacali com os Yamin produz, né, que são os rituais. E aí, essa série da Sueli, ela está aqui diante de uma outra série, de uma outra artista indígena, uma outra série de fotografias, que é a série feita pela artista Arissana Pataxó, né? A Arissana, que vive na terra indígena de Coroa Vermelha, ali próximo de Porto Seguro, e participa da exposição Moquém Chorari com uma série de fotografias de título Maguti Pataxó, Pegando Ouriço, que ela fez em 2014, né? E aí ela mostra uma saída de coleta de ouriço que ela fez com a mãe dela e com as mulheres da família, né? E elas vão ali para o mar para coletar esse alimento, né? E aí a gente vai pensando, né, sobre a importância, né, que se tem da manutenção também, não só dos rituais, mas também das formas tradicionais de alimentação, né, que tem muito a ver com aquilo que eu estava falando sobre a resistência, né, e a defesa das suas formas de bem viver. E aí essas 3 primeiras fotografias mostram a mãe da Arissana coletando os ouriços. Parece bem feliz, olha só a cara dela, que foto linda, gente. Série em preto e branco da Arissana. E a mãe dela pegou um montão de ouriço, olha. E aí, nas 4 fotografias que compõem, né, essa série na sequência, mostra aqui o preparo de um moquenzinho ali na mata para tratar do ouriço e levar para a comunidade, para os seus filhos, para os seus netos, né? E aí alguém pode estar se perguntando, tá, mas o que isso aqui tem a ver com resistência? Muito a ver, gente, tem muito a ver. Para quem não sabe, o povo Pataxó tem muitos problemas, né, com a gestão do seu território, porque boa parte do território Pataxó, ele tá... Eu esqueci agora qual é o termo técnico, mas ele está sobreposto, esse é o termo técnico, né, com áreas de preservação ambiental, né? E a maneira como os brancos entendem, o Estado dos brancos entende, geral, e o povo Pataxó em particular, nesse caso, são grandes sábios, né, da construção e da atualização de relações que promovem, produzem a biodiversidade. Então, o povo Pataxó enfrenta muitas para manter as suas tradições, né, de caça e de coleta no seu próprio território, porque o seu território ele está sobreposto por áreas de preservação ambiental que são reguladas por uma série de concepções bastante estreitas, né, e que criminaliza muitas das ações ou das formas de relação tradicional que esse povo tem com o seu território. Dentre essas formas, a pesca. Então a gente está aqui então diante dessa primeira sala, né, da exposição Moquém Chorari, que é composta pelo diálogo entre essas 2 artistas, Arissana Pataxó e Sueli Machacali. E aí queria lembrar que o povo Pataxó e o povo Machacali são povos que têm relações ancestrais de amizade e de troca, né? Tradicionalmente dividem o mesmo território, têm memórias muito antigas, né? Dessa amizade e desse carinho, né? Que eles nutrem uns pelos outros desde os tempos imemoriais. E aí, se a gente segue reto, a gente dá de cara com isso daqui. Meu primo veio na exposição e disse que essa é a vaca monstro, e é mesmo. Quem sabe a gente pode entender esse trabalho do Jaider como uma espécie de outro texto curatorial,
O nome dessa tela é Maldita e Desejada. É uma tela, uma lona, na verdade, que tem mais de 3 metros por 3. Ela foi pintada pelo Jaider em 2013 e é um dos trabalhos que compõem a série Vacas nas Terras de Macunaíma, de Malditas a Desejadas. Essa é uma série coletiva que reúne trabalho de artistas indígenas da região circunroraimense. Quando a gente está falando da região circunroraimense, a gente está falando daquela área do entorno do Monte Roraima, né, na tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela. E aí essa série coletiva, que tem aqui como uma espécie de texto curatorial, essa tela bem grande, quando eu chegar no final da sala vocês vão ter a dimensão dela, de quanto ela é grande. Essa série ela foi comissionada pelo Jaider em 2012, né? E ela é parte de uma provocação que o Jaider fez para uma série de artistas indígenas, a gente vai olhar depois, que os povos originários eles tomaram ao ver aquele animal absolutamente desconhecido, né? Essa aqui é a tela Metamorfose, que conta do susto que um parente tomou, que se assustou tanto ao ver a vaca que ele até virou bicho, né? E aí o que os pajés do povo Macuxi, o Apitiana, a porção baixa, né, do lavrado de Roraima, né, porque ele tem essas planícies assim que são muito favoráveis, né, para o cultivo das vacas, e aí os Macuxi tiveram que fugir para a região das serras. E gesto de resistência, né, que é de flechar as vacas, né, como um aviso e um sinal de que aquele território onde aquelas vacas estavam pastando é um território que tem dono, né? Um território que já era habitado e cuidado, né, pelos povos nativos desse espaço. A gente vê um buriti aqui, uma paisagem super típica do lavrado de Roraima, e é muito doido, assim, porque essa tela tem uma conexão muito direta com aquela série de trabalhos da Sueli Machacali, né? O povo Machacali também foi um povo que foi expulso do seu território pela atividade pecuária, né? E eles são, assim, partilham dessa história, né, com o povo macuxense, né, a guerra colonial, que também é muito próxima, né? Então, essas estratégias, né, de flechar e de fazer da vaca a caça, né, pensando que a atividade pecuária afugenta, né, também a caça e inviabiliza também as formas tradicionais. Mas por que de Maldita Desejada? Então, essa tela aqui do Bartô explica por que é maldita e é desejada. Essa tela do Bartô, ela tem o título de Uma Vaca para um Índio. E ela mostra uma vaquinha, que eu fico pensando que deve ser meio holandesa, com ela trazendo a cerca, né, que é uma presença e uma forma de ocupação completamente alienígena, as maneiras como os povos indígenas se relacionam com os seus territórios, né? E aí vocês estão vendo aqui ao fundo um rosto de um homem indígena, que é o seu Jaci, que é uma liderança histórica do povo Macuxi. E por que a tela do Bartô explica o título da série, Vacas nas Terras de Macunaíma, de Malditas a Desejadas? Porque os fazendeiros, os invasores, eles tinham um argumento bastante capcioso que dizia que só quem tinha vaca é que precisava de terra. E aí, como desmontar esse argumento e reverter ele, né? Então, assim, como inverter o sentido de uma armadilha colonial tão pesada quanto é a presença e a inserção da atividade pecuária e esse argumento, né, de que quem tinha que ter terra era quem tinha vaca. Então, os Tuxauas, Macuxi, as lideranças, né, do povo Macuxi, do povo Apitiana, Taurepang, enfim, pensaram numa estratégia de inversão e de desmonte da armadilha que foi, assim, de uma sagacidade incrível, junto com um setor progressista da Igreja Católica, né, na figura do padre Giorgio, que é um padre absolutamente comprometido, né, com a luta dos povos indígenas.
as lideranças do povo Macuxi, na linha de frente dessas lideranças estava o seu Jaci. Eles criaram um projeto que tem o mesmo título da tela, ou assim, ao contrário, né? A tela tem o mesmo título do Cresce Vaca. Então, o povo Macuxi transformou nessa ideia mesmo a sua principal estratégia de resistência. E aí criaram esse projeto Uma Vaca para o Índio, que consistia na conformação de rebanhos para as malocas. Então, compraram um pequeno rebanho para uma maloca e aí pronto, tá? Para ter terra precisa ter vaca, as malocas também começaram a ter os seus próprios rebanhos. E com o passar dos anos, essas malocas que haviam recebido esses primeiros rebanhos tinham que doar novos rebanhos para uma outra maloca. Então, assim, se uma comunidade recebeu, por exemplo, 10 cabeças de vaca, daqui 2 anos ele deveria doar para uma outra maloca que tivesse vulnerável, né, à invasão, um rebanho de 10 vacas. E as vacas que eram malditas, quando chegaram no território, no Circo Roraima, né, como a ferramenta da guerra colonial, como esse instrumento de guerra e de expropriação de território, elas deixam de ser malditas e vão passar a ser desejadas, né, como aí uma estratégia indígena de defesa do seu próprio território. E é essa história que o Bartô, um artista do povo Patamona, conta para nós. Ao lado a gente tem a tela Grilagem, que foi feita pelo Luiz Mateus, que é filho do Bartô, né? O Bartô, que é um artista da vanguarda da arte indígena contemporânea em Roraima, pinta há mais de 30 anos, é um grande ativista em defesa dos direitos, né, dos povos indígenas, e sempre incentivou o seu filho, Luiz Mateus, a também pintar. E o Luiz Mateus é um dos artistas mais novos da exposição Moquém Chorari e compõe esse projeto com essa tela que ele pintou também para essa série, que tem o título de Grilagem, né? E conta para nós essa outra estratégia de roubo de território, que é forjar do susto que ele levou quando ele viu a cara daquele bichão. E aí foi justamente isso que ele pintou. Um boi taurepang, aí vocês veem aqui, ó, que lindinha. As maloquinhas, taurepang, estavam a sua família com leite que eles tiravam de uma única vaquinha. E finalmente, para fechar, essa aqui que são as vacas no luar do Diogo Lima, que é sobrinho da Carmésia, que também pintou a memória que ele tem de quando, né, anda. Essa aqui é uma escultura, Cabeça da Vaca, do artista Patamona Isaías Miliano. Tipo, esse trabalho é incrível, gente. Foi feito com cedro doce de Roraima, e o Isaías, ele é um artista, né, do povo Patamona, portanto um neto de Macunaíma, e ele conta pra gente que ele faz questão, assim, de trabalhar com reciclagem de madeiras, assim, que ele encontra nas caçambas da cidade de Boa Vista. E aí, nesse sentido, ele tenta desdobrar e refletir sobre o que são as forças de transformação, né? E pensando que a transformação é o modus operandi das criações artísticas do grande avô Macunaíma e é também dos seus netos. Aí o Jaider Isbel teve uma ideia super bacana de colocar esse espelhinho aqui, ó, para todo mundo ver o capricho e a minuciosidade do Isaías, que fez esses grafismos aqui, né, que são produto da pesquisa que ele realiza nos desenhos, nas artes sobre pedra, que existem ali nas serras, nas regiões montanhosas de Roraima. E aí o Isaías fez esses grafismos em 360. Então a gente tem esse espelhinho aqui para todo mundo ver a parte de trás. Olha que lindo que é isso. A Cabeça da Vaca, feita com o cedro doce de Roraima, né? Uma obra do artista Patamona Isaías Miliano, que é da região do Mutum, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Pronto. Em tempo. E aí, eu estava dizendo antes, por que o Jaider fez questão de trazer essa série como núcleo estruturante
da exposição Moquém Chorari, por diversas razões. Uma delas é que essa série, que foi comissionada em 2012, ela foi criada no contexto da organização de uma iniciativa muito bacana que aconteceu em Roraima, que também foi organizada pelo Jaider, que é o Encontro de Todos os Povos, que aconteceu em 2012. Desculpa, em 2013, o primeiro Encontro de Todos os Povos. E essa provocação, Vacas nas Terras de Macunaíma, de Malditas a Desejadas, foi a provocação curatorial que o Jaider propôs para esse primeiro encontro. E aí, depois que eles fizeram esse encontro lá na União Operária, que é um espaço cultural de Boa Vista, o Jaider ficou com um excelente problema, que é onde ele iria guardar todos esses trabalhos. E foi a partir da existência dessa série e da necessidade de cuidar desses trabalhos que o Jaider fundou a Galeria Jaider Isbel de Arte Indígena Contemporânea, em Boa Vista, em maio de 2013. Então, uma das importâncias desse conjunto de trabalhos é que ela conta para nós a história da articulação de uma cena local da arte indígena em Boa Vista. É essa série que vai inaugurar um dos maiores acervos de arte indígena contemporânea, que conta com mais de 300 trabalhos, né, que é o acervo da Galeria Jaider Isbel de Arte Indígena Contemporânea. Essa é uma das razões de importância dessa série, né? O trabalho coletivo de um conjunto de artistas inclusive que produzem, como o Bartô e a Carmésia, o Amazoner e o Isaías, antes mesmo do Jaider se tornar um artista publicamente conhecido, né? E essa série também é importante porque ela é uma evidência prática, né, dessas inversões das armadilhas, né, que a resistência política dos povos indígenas é capaz de fazer, né? Esse sentido absolutamente criativo e perspicaz da resistência política dos povos indígenas, como a tela do Bartô nos conta, mas também essas mudanças, né, e essas inversões de tempos e espaços que constituem, de modo geral, os movimentos dos artistas indígenas. Eu queria que, antes de passar para os outros núcleos, comentar rapidamente e apresentar para vocês esse trabalho do artista wapitiano Gustavo Caboclo, que é uma gravura em metal que ele fez em 2017, Encontro com Caboclos, que dialoga de maneira bastante direta com toda a poética das vacas nas terras de Macunaíma, né? Então ele está mostrando justamente isso, né? Uma leitura do Gustavo a respeito de toda essa história que a gente estava contando. E aí, mostrar aqui para vocês esse trabalho do Vernon Foster, né, que é um artista, é um pajé do povo Lakota, originário das planícies da América do Norte, que traz também a figura de um bovino, nesse caso um búfalo, mas que ajudam a gente a pensar nessas diferentes estratégias da guerra colonial, né, para ocupar os territórios dos povos originários e impor o seu modo de vida. Se no caso do território originário dos netos de Macunaíma, né, os lavrados ali dessa porção da Amazônia caribenha, eles foram usou como arma de guerra a extinção, né, o extermínio dos bovinos para impor sobre os povos dali um regime de fome. E aí essa tela do Vernon, The Sacred, que ele pintou no ano passado, de maneira muito forte e muito linda, outros sentidos dos movimentos da arte indígena contemporânea. E aí quero contar um pouco para vocês da história do Ney. A produção mesmo de alianças com espaços tão importantes como são as universidades. E a luta dos povos indígenas em Minas Gerais garantiu a criação da licenciatura indígena na UFMG, né, que é a formação intercultural para educadores indígenas. E aí, como eu estava dizendo, o Ney, ele é da primeira geração de jovens Chacreabá que acessou o ensino superior, né, que envolvem a produção da cerâmica, para saber
os segredos, para saber das diplomacias, para aprender como fazer. E aí o produto, né, como resultado, né, desse processo de pesquisa do Ney com essas mestras da cerâmica, eles juntos se lembraram da técnica tradicional de queima. E aí o trabalho de conclusão de curso do Ney na Universidade Federal de Minas Gerais é justamente sobre esse processo. E aí a gente vai entendendo, né, essas múltiplas camadas de beleza, de resistência e de articulação que envolvem a produção dos artistas indígenas contemporâneos, né? E aí eu gravo no STF com o julgamento do marco temporal, né? É o tempo que segue acontecendo com as ameaças evangélicas aos pajés, às sábias, aos rezadores. E aí tem um terceiro tempo, que é o tempo dos direitos, é o tempo inaugurado pela Constituição de 1988, que assenta e reconhece o direito dos povos indígenas aos territórios que tradicionalmente habitam e também a sua cultura, as suas tradições. E nesse sentido, o direito à educação diferenciada é fundamental. E aí a gente vai entendendo um pouco quais são os sentidos desse quarto momento em que esses três tempos estão reunidos. O tempo que muitos sábios Runicuim chamam do tempo do Xinambenó, tempo do pensamento. E aí eu acho que essa história, né, da produção do Ney, e aqui a gente está vendo esses bichinhos aqui, eles foram feitos pela dona Dalzira Chacriabá, que é a mãe do Ney, mestra ceramista. E aí eu estou aqui fazendo essa grande volta para compartilhar com vocês uma percepção que eu tenho, né, de como a arte indígena contemporânea ela é uma variação e ela é um efeito da luta dos povos indígenas, né? Eu acho que o trabalho do Ney conta para a gente, né, como que o acesso à educação superior, ao contrário de, entre aspas aqui, né, como dizem os mal intencionados, aculturar ou destruir as culturas, elas podem servir muito bem para a manutenção, para a valorização e para a retomada de aspectos fundamentais, né, das formas de vida, das formas de produção de beleza e viver dos povos indígenas. Então é isso, gente. Essas peças de cerâmica aqui, esses bichinhos, como eu disse, foram feitos pela dona Dalzira Chacriabá, que vive na aldeia de Pindá. Mostrando para vocês rapidamente os desenhos do Elisclésio Macuxi, que nos lembra que Macunaíma está vivo. Os desenhos de Pajés Marubo, do Antônio Brasil, do Paulino Armando Marubo. Aqui tem as obras também do Davi Copenaua, esse caderno xamã que o Davi fez com o Jaider e com José Pedro, nossa mestra. Desenhos do Rivaldo Tapirapé. O QR Code de acesso para o vídeo do Carlos Papá. O QR Code aqui vocês vão ver que aqui a gente volta para o primeiro espaço. A gente fecha a exposição com essa lembrança, né, e com essa formulação do Ailton Krenak nessa tela do Jaider, né, a tela Tchaísmo, que é esse convite à composição de alianças afetivas, né, a outras formas de relação entre mundos, para que a Festa na Floresta, que é essa tela do Ailton, produzida em 98, possa seguir acontecendo. Festa na floresta, que só pode acontecer, que só pode ser mantida com todas as terras indígenas demarcadas, homologadas e reconhecidas. Porque a gente precisa se lembrar sempre que democracia é demarcar todas as terras indígenas. E as terras indígenas demarcadas, homologadas e reconhecidas é o que vai conseguir manter e atualizar
vivas, essas outras formas de relação, né? Com os espíritos, com a vida, com os animais e com as plantas. É isso, gente. Um gostinho para vocês de Muken Chorari. Difícil falar pouco, difícil resumir, mas acho que vocês conseguiram ter uma ideia do